Então você veio aqui. Em um momento em que o FMI acabou de anunciar este acordo de 20 bilhões de dólares com a Argentina. Mas não vimos um secretário do Tesouro vir à Argentina desde a primeira administração de Trump, e isso foi para um G20. Então, por que a ênfase da administração Trump na Argentina? Bem, Anne-Marie, por algumas razões. A razão para estar aqui hoje é que hoje é um dia crucial. Então, a administração Malay fez 3 ajustes e este marca o início do terceiro. Então, eles fizeram um grande ajuste fiscal, um grande ajuste monetário e anunciaram na sexta-feira um grande ajuste cambial. O FMI alocou 20 bilhões de dólares para eles. O Banco Mundial alocou 12 bilhões de dólares. E eu quis vir aqui hoje para mostrar apoio ao presidente Milei e seu compromisso com o que eu acho que é histórico em termos de trazer a Argentina de volta do precipício. Quando se trata das negociações comerciais, tenho certeza de que você conversou com o presidente Milei sobre a taxa de 10% que a Argentina enfrentou. Você acha que em algum momento isso pode chegar a 0? Olha, eu acho que vamos começar as negociações. E assim como com todos os outros, estou dizendo a eles, tragam seu melhor jogo. Vamos ver o que vocês têm e vamos partir daí. Algum país pode chegar a 0? Novamente, vamos ver. Eu não sei. O que vai acontecer com as negociações, porque temos um monte de coisas que precisamos superar. Tarifas, barreiras comerciais não tarifárias, manipulação cambial e subsídios ao trabalho e instalações. Então, há um grande menu aí. Houve um foco inicial na América Latina de forma ampla por parte da administração Trump nos primeiros 100 dias. A política para a América Latina é, também, de certa forma, uma política para a China, para esta administração? Bem, acho que isso pode ser uma boa descrição, porque o que estamos tentando evitar é o que aconteceu no continente africano, onde a China assinou uma série de acordos desse tipo. Exploradores, marcados como ajuda, onde, na verdade, eles tomaram direitos minerais, adicionaram enormes quantidades de dívida aos balanços desses países. Isso não é divulgado a nenhuma das outras organizações internacionais. Eles têm acordos de pedágio, então eles estão garantindo que as futuras gerações serão pobres e sem recursos. E não queremos que isso aconteça sob o governo peronista anterior. O governo retirou 5 bilhões e isso permanecerá pendente. Os chineses demonstram um esforço de boa-fé após o anúncio ou em conjunto com o anúncio do FMI. Então isso será prorrogado por 1 ano. Mas você quer que eles se livrem desse swap com Pequim? Bem, eu acho que à medida que esta administração continua, eles mantendo o curso de suas políticas econômicas, eles devem eventualmente ter entradas suficientes de câmbio estrangeiro para poder pagar isso. Então, há menos de 2 semanas, você e eu estávamos conversando fora da Casa Branca após o que o presidente chamou de Dia da Libertação. E você disse que não fazia parte das negociações. Agora você está liderando elas. O que mudou nesses últimos 12 dias? Não. O que eu disse foi que eu não construí as reais. As taxas tarifárias. Sempre fiz parte da política tarifária. Eu estava focado em impostos. Talvez você queira falar sobre isso mais tarde. Isso está indo muito bem. E agora, com as negociações comerciais, vou fazer parte disso. E o presidente apertou o botão de pausa de 90 dias. E estamos avançando rapidamente com muitos dos nossos parceiros comerciais mais importantes. Recebemos o Vietnã na semana passada, recebemos os japoneses na quarta-feira, Coreia do Sul na próxima semana. Então, vai avançar rapidamente. Mas o importante para seus espectadores saberem é que estamos estabelecendo um processo e vamos conduzir esse processo. Vai ser ordenado. E no final das contas, especialmente para os parceiros comerciais mais importantes, o presidente estará envolvido. Então, quando se trata das negociações atuais desta semana, você também vai se reunir novamente com
a equipe de negociação espanhola, desculpe, a equipe de negociação japonesa e também o ministro da Economia da Espanha. Bem, o ministro da Economia da Espanha foi apenas uma reunião pré-agendada. Ele e eu nunca nos encontramos. Então, isso não é uma negociação comercial. Sente-se, a reunião com os japoneses é uma negociação comercial. O primeiro-ministro japonês disse recentemente que não vai se apressar para chegar a um compromisso, uma negociação. Quão rapidamente você acha que esses acordos podem se concretizar? Bem, novamente, acho que haverá vantagem para nossos aliados, especialmente em uma vantagem de pioneiro. Normalmente, a primeira pessoa que faz o acordo consegue o melhor acordo. Então, quem você acha que será o primeiro? É a escolha deles. Há um punhado de países que você espera ter um acordo antes que os 90 dias terminem? Acho que pode haver vários países. Pode não ser o documento comercial real, mas teremos um acordo em princípio e poderemos avançar a partir daí. Então estamos falando de uma dúzia ou mais de 70? Acho que vai depender, mas vamos avançar com toda a velocidade deliberada. E novamente vai ser um processo, vai ser o STR, que tem apenas montanhas de dados que eles têm coletado ao longo dos anos. Porque, de uma maneira engraçada, as tarifas são a parte mais fácil. Então, um país com tarifas altas, você pode simplesmente dizer, ok, isso, se livre disso. São as barreiras comerciais não tarifárias que são mais insidiosas, mais difíceis de identificar. E provavelmente vai demorar um pouco mais para exorcizar esses demônios. Quando você disse que não fazia parte das taxas naquele gráfico que o presidente mostrou no Rose Garden, ele está adotando uma abordagem maximalista? Neil Dutter escreveu recentemente que o presidente Donald Trump quebrou muitos ovos. E agora Scott Bassett, o secretário do Tesouro, precisa fazer uma omelete. É assim que você vê essa situação agora? Eu vejo não revelar segredos de negociação na televisão mundial como a essência da negociação. Você falou recentemente sobre fechar acordos rapidamente com parceiros para então enfrentar a China juntos. Quando você está nessas negociações com parceiros comerciais, você espera que eles ofereçam algo para combater Pequim? Bem, eu acho que combater é uma palavra agressiva. Mas, veja, eu acho que agora que temos as tarifas sobre a China em vigor, eles vão querer ter alguma proteção contra produtos chineses inundando seus mercados. Esse modelo de negócios da China é como naquele filme da Disney, né, onde as vassouras estão carregando os baldes. Eles não vão parar de fabricar porque o seu tem uma barreira tarifária. Então, esses produtos vão para algum lugar. Onde você acha que eles vão despejar? Bem, eu acho que depende do produto. Agora temos isenções, no entanto, para eletrônicos. Então, ainda esperamos que eletrônicos entrem nos Estados Unidos com a tarifa reduzida, a de 20% para o fentanil. Mas você estava perguntando, onde eles vão despejar? Acho que dependerá do que é o produto, bens de manufatura de maior valor agregado, provavelmente na Europa, Canadá, no G7, e então, mais ou menos, as bugigangas e quinquilharias no sul global. O Ministério do Comércio da China se manifestou quando as tarifas estavam subindo acima de 100% e chamou isso, citação, de uma piada. Houve negociações em algum nível entre Pequim e Washington agora? Bem, veja, isso virá de cima. O presidente Trump e o presidente Xi da China têm um relacionamento muito bom. E eu não diria que isso não é uma piada. Quero dizer, esses são números grandes. Acho que ninguém pensa que são sustentáveis, quer que permaneçam assim. Mas está longe de ser uma piada. Bem, eles apenas dizem que a taxa é tão alta que se tornou uma piada, basicamente. Isso simplesmente interrompe o comércio entre Washington e Pequim completamente? Você vê um desacoplamento dessas duas economias? Bem, talvez o ministro do Comércio tenha um senso de humor diferente. Tenho, mas não tenho. Eu não vejo nada engraçado sobre... Você vê um desacoplamento, no entanto, entre Washington e Pequim? Não precisa haver. Poderia haver. Há um grande acordo a ser feito em algum momento, mas é Borni. Veja, o que é diferente com a China, que é diferente na história do comércio, que normalmente, se você voltar aos grandes acordos comerciais ou aos acordos cambiais nos anos 80, o Acordo Plaza, o Acordo do Louvre, os acordos automotivos de Reagan, nós estávamos
nossos principais concorrentes econômicos eram nossos aliados militares. A China é tanto nosso maior concorrente econômico quanto nosso maior rival militar. Então, isso vai exigir um tipo especial de fórmula. Você está sugerindo um acordo de Mar-a-Lago que deveríamos prestar atenção no futuro? Não tenho certeza do que você está falando. Talvez reunir esses parceiros para discutir comércio justo? Bem, estamos fazendo isso nos próximos 90 dias. Mudanças tarifárias deixaram os mercados em alerta. Até o presidente comentou que o mercado de títulos estava inquieto. Você tem uma ideia de quem está se desfazendo de ativos do Zhejiang? Quem tem se desfeito de títulos do Tesouro do Zhejiang? Eu não acho que há liquidação. E acho que vimos nos dados do Ticknor hoje ou sexta que, de fato, a propriedade estrangeira aumentou. Tivemos 2, 3 grandes leilões na semana passada. E no leilão de 10, 30 anos, vimos uma competição estrangeira aumentada. Então, eu realmente acho que este é um daqueles choques ocasionais de VAR que você encontra na comunidade de negociação. Acho que muitas pessoas ficaram muito alavancadas, talvez além de suas capacidades, e então você combina isso com algumas vendas de dinheiro real e você obtém esses movimentos. Então você não acha que são soberanos, são fundos de hedge vendendo? Eu não tenho evidências de que sejam soberanos. Olha, Ana Marie, não você, mas a natureza do jornalismo é criar uma manchete que há 10 dias, quando os rendimentos de 10 anos atingiram 390, dizia: o secretário Bessent alcançou seu objetivo de baixar os rendimentos de 10 anos, mas é pelo motivo errado. Não lembro quanto atingiram 440, 450. Vimos movimento de 50 pontos base nos rendimentos de 10 anos, ao mesmo tempo em que o dólar estava enfraquecendo quase 3%. Como você analisa essa situação simultaneamente? Parece que os investidores estão se desfazendo de ativos do Zimbabwe. Bem, veja, eu aprendi que o desastre aconteceu. Isso só um bando de gênios em Greenwich, hein, que tinham alavancagem demais. Então você não está preocupado neste momento com o dólar americano ou o tesouro do Zhejiang, perdendo o status de ativo seguro? Não. Veja, ainda somos moeda de reserva global. Nós, né, ainda somos uma moeda de reserva global, que temos uma política de dólar forte. O dólar pode subir e descer. Se você olhar para o primeiro mandato do presidente Trump, não me lembro do número exato, mas o dólar em 2017 caiu, não me lembro, 7, 8, 9%. E então, uma vez que a lei tributária foi aprovada, disparou pelo restante do mandato dele. Você já conversou com o Fed sobre planos de contingência, caso os riscos de estabilidade financeira aumentem? O presidente Powell e eu tomamos café da manhã toda semana, né? E nós discutimos uma ampla gama de assuntos. E você sabe, nossas equipes estão sempre em contato. Temos uma sala de mercados, eles têm uma sala de mercados, mas você sabe especificamente. Discutimos algum tipo de plano de emergência? Eu acho que estamos longe disso. Quando foi a última vez que conversaram? Tomaram café da manhã na semana passada? Tomamos café da manhã na semana passada e foi um jogo fora de casa. Eu estava no Fed. E nenhuma preocupação até agora do presidente do Fed sobre o que ele viu no mercado de tesouraria? Acho que teríamos ouvido do presidente do Fed. Acho que ouvimos o governador Collins de Boston na sexta-feira. Ouvimos do governador Weller hoje sobre suas opiniões sobre o que as tarifas significam. Então, parece que é negócio como de costume. Presidente do Fed, o mandato termina em maio de 2026. Então, estamos 12 meses. Quando você vai começar a discutir liderança do Fed com o presidente? Bem, pensamos nisso o tempo todo. Acho que você está... Quando vamos começar a entrevistar candidatos? Isso será em algum momento no outono. No outono, então, cerca de 6 meses de antecedência? Sim.
A Suprema Corte dos Estados Unidos recentemente emitiu uma decisão de que o Poder Executivo, o presidente por enquanto, poderia destituir altos funcionários em agências independentes. E isso deixou algumas pessoas no mercado um pouco preocupadas sobre o que isso poderia significar para a independência do Fed, que é realmente um pilar valorizado para quem quer investir na América. Você tem alguma preocupação com a possibilidade de o presidente Trump destituir o presidente do Fed, Jay Powell, ou com a independência do Fed? Bem, Marie, eu tenho repetidamente dito que o Fed tem dois deveres. E eu acredito que a política monetária é uma caixa de joias que deve ser preservada. E então eles têm políticas regulatórias. E eu acho que podemos ter mais uma discussão, porque o Fed é um entre três reguladores bancários. Há o Fed, o controlador da moeda e o FDIC. Então eu acho que é muito fácil delinear entre esses dois. Então, no momento, não há preocupação? Sem preocupação. Quando você fala com o presidente do Fed, Jay Powell, não parece que eles sentem a necessidade de agir no desenrolar com o mercado de títulos. O Tesouro tem algum plano para fazer algo? Se isso se tornar mais inquietante? Bem, veja, o Tesouro tem muitas coisas que podemos fazer mas novamente eu acho que estamos longe disso. Mas todas as opções estariam na mesa? Claro, mas novamente, temos um grande conjunto de ferramentas que podemos implementar. Nós fazemos recompras regulares. Fora do mercado, poderíamos aumentar as recompras se quiséssemos. Então, finalmente, quero saber sua opinião sobre algo que você me disse, John e Lisa, em fevereiro, que era que no seu antigo mundo você seria aquela pessoa com o ouvido na porta, tentando entender o que os formuladores de políticas estavam fazendo, para então poder prever para onde os mercados financeiros iriam. Neste momento em que ouvimos constantemente dos principais executivos, hoje foi o CEO do Goldman Sachs. Na semana passada foi Jamie Dimon. E essa incerteza, especialmente em torno da política tarifária. Que conselho você daria ao seu antigo eu? Para olhar para toda a política, porque não você, mas outros na mídia podem escolher um fator. Agora, é tarifa. Mas você mencionou que temos imposto chegando. Temos desregulamentação. Então é um banquinho com muitas pernas e eu tentaria pensar sobre, você sabe, o que está acontecendo. A sequência tarifária sempre seria a primeira. O projeto de lei tributária está indo muito bem. E fiquei surpreso com a rapidez com que isso está avançando, a desregulamentação da nossa área na economia. Isso leva um pouco mais de tempo, mas começará a entrar em vigor e isso será muito poderoso. Descreve-se isso como uma ferramenta de 3 pernas. E todos estão focados em uma parte dessa perna, as tarifas. Quando se trata dos cortes de impostos, o que o mercado espera e poderia ser feito no Congresso, com base na maioria estreita dos republicanos. É apenas uma extensão da política atual. Eu acho que isso está errado. Eu acho que a história subnoticiada na mídia, a história deste relatório de financiadores, não é relatada o suficiente. É o caos dos democratas. Mas a história subnoticiada é a notável unidade republicana liderada pelo presidente Trump. O presidente da Câmara, Johnson, na primeira tentativa, que tinha um presidente do NAC chamado Big Six, que também inclui o líder Tooney, o presidente Johnson, o senador Crapo, o presidente do comitê Jason Smith. E todos estão muito alinhados e haverá muito mais sinos e apitos além no TC, além de apenas mudar a data no TCJA. Então, sua proposta agora para os participantes do mercado financeiro, para os consumidores, é que você precisa ver o quadro completo. Bem, você precisa ver o quadro todo. E, como o presidente Trump disse outro dia, mantenha a calma. Foi a minha mensagem quando estive com você em 2 de abril, foi para os países. Estas são taxas,
máximas. Então você pergunta se foi uma estratégia máxima. Se você não elevar, esta é a sua taxa máxima. Então, não eleve. Você tem nos mercados a barreira de alta, você não tem risco ilimitado. Então venha até nós e negociaremos de boa fé. Você pode garantir clareza em 90 dias? Eu acho que clareza é através do olhar de quem vê. Mas posso garantir que vamos conduzir um processo robusto e acho que o mercado pode se sentir muito confortável com isso. Então, talvez parte dessa incerteza esteja começando a evaporar. Sim. Se medirmos a incerteza pelo VIX, acho que o VIX, não quero fazer previsões de mercado, mas acho que o VIX disparou e provavelmente atingiu o pico.